Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo de Avaí 2, Palmeiras também 2. Olha, como é complicado o Palmeiras quando sai perdendo, né? É difícil o Palmeiras virar. Quando vira, toma um empate. Consegue o mais difícil e depois toma o empate, né? Enfim, rapaziada, é o seguinte. Não estou nada feliz com o jogo de hoje, assim como você. Eu esperava os 3 pontos, até porque os nossos rivais diretos, esportivamente falando, que é o caso do Flamengo e do Atlético Mineiro, venceram, o Corinthians tropeçou. Ou seja, a gente ganhando ficaria a 5 pontos da liderança, isolada do segundo colocado. Mas não conseguimos, então, fazer o nosso dever fora de casa contra um time que vai brigar para não cair. Tudo bem, o Avaí na ressacada é muito forte, Fabinho, eu concordo. Só que com todo respeito, mesmo com um time misto, a gente precisava mostrar um futebol muito melhor. E é por isso que eu falo de 2 jogadores que hoje jogaram praticamente o jogo inteiro. O Navarro saiu aos 37 do segundo tempo só. Pra mim não devia nem ter jogado, mas se jogado, saído no intervalo, no máximo 10 minutos. E o Jorge, mesma coisa. Deveria ter saído no intervalo ou nem ter jogado. Eu não aguento mais o Jorge. Navarro e Jorge, infelizmente, são jogadores indefensáveis. O Navarro eu ainda vejo uma função boa nele, que é quando ele volta marcando e rouba aquela bola no miolo central, no miolo do campo. Só isso. Aí, quando você vai precisar dele para finalizar, como é um camisa 9, como veio do Botafogo para cumprir essa função, a gente não consegue. O gol que ele perdeu hoje, mesmo estando impedido, depois visto pelo replay, é inadmissível. O Rony partia sozinho. Toca pro Rony. Não dá pra perder os gols que o Navarro perde. E o Jorge, ele não conseguiu ganhar na corrida do Potker, que deve estar com 110 quilos. Cara, o Jorge não dá mais. Seja no início do jogo, no final do jogo, é uma nhaca danada. Não tô falando, e se desfaz, não presta. Não tá jogando bem, meritocracia. Põe no banco. Coloca outras pessoas que estão melhores. Então, hoje é uma crítica nesse sentido ao Abel Ferreira. O Abel errou porque não podia ter ido com os reservas. Não é só o Abel que determina isso, tá? Apesar dele ser o técnico e ter a palavra final, existe certamente um estudo científico da área científica do Palmeiras de jogadores que podem estourar uma lesão. O Palmeiras vem de alguns jogos aí sofrendo com lesões e a gente tem 4 jogos seguidos fora de casa. Foram 2 no Morumbi, segunda, quinta, 1 em Florianópolis e agora, quarta-feira, a gente enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai. Mais uma viagem. Não é tão longa, mas é uma viagem. Então é compreensível, né, a gente ter entrado hoje com um time misto. Eu entendo que não dá pra jogar numa pegada monstruosa com todos os titulares, porque se a gente fosse com os titulares hoje, teríamos 4 jogos seguidos com titulares em alta tensão, né? Porque 2 clássicos contra o São Paulo, um contra o Avaí e outro na Libertadores que os caras vão dar a vida lá. Enfim, mas não podemos perder os gols que a gente perde. No finalzinho, o Rony deu uma cabeçada quase perfeita, o Vladimir pegou. Os goleiros também contra nós, eles viram máquinas mortíferas, né? E os jogadores que não jogam bola há muitos anos contra nós também fazem chover, né? Que golaço do Jean-Pierre, um cara que ninguém mais dava nada pra ele. O que eu mais comento da partida em si é a demora nas substituições. Apesar de hoje o Abel ter mexido aos 14 minutos, mas nitidamente eu teria tirado o Jorge e Navarro muito antes. Então, aos 14 minutos do segundo tempo, ele tirou o Breno Lopes e o Scarpa, colocou o Rony e o Veiga. Já deu uma melhorada muito boa, tanto é que saiu o gol do Rony logo na sequência, né? Já aos 24 do segundo tempo, ele tirou o Wesley, que infelizmente é um eterno jogador de segundo tempo. Ele não agarra as oportunidades. Se existe um cara que menos agarra as oportunidades de sair jogando como titular, esse cara é o Wesley. E é um cara que eu defendo e que gosto bastante. Principalmente para entrar no segundo tempo. Mas quando tá de titular, não consegue desenvolver um bom papel. Já Dudu, meu ídolo monstruoso, tá aqui o mini craque dele, não tá numa fase muito boa. Não conseguiu desenvolver um bom papel quando entrou e vem de alguns jogos sofrendo um pouquinho, né? Depois saiu o Navarro aos 37 do segundo tempo, juntamente com o Gabriel Menino, entraram o Gabriel Verón e a Tuesta. No finalzinho teve uma tabelinha e o Zé Rafael poderia ter caprichado um pouquinho mais.
E a gente sair de cara com gol ali. Enfim, cara, eu me irrito um pouquinho. Eu tava conversando hoje com o Chapoca. Quando a gente perde ou empata um jogo que não vai bem, cara, eu juro que eu não fico tão estressado. Como foi o caso de quinta-feira contra o São Paulo. Nós não jogamos nada. Aí, beleza, mais justo, porque não merecemos. Agora, hoje, foi um pênalti do Avaí, só pra falar. Pênalti claro, tá? O Gomes foi infantil. Vale crítica no Gomes também, tá? Mas hoje a gente teve diversas oportunidades de matar o jogo e não conseguimos. E isso me irrita profundamente, principalmente contra um time que vai brigar para não cair em uma oportunidade da gente disparar de vez na liderança. Deixem o seu like para fortalecer o canal, comente aqui o que você achou da partida. Desejo que você tenha uma excelente semana. Vamos ver o que o Abel vai falar na coletiva agora. Um grande abraço para você, Palestrino.